Todo mundo achou? Mateus capítulo 5, versículo 19. A gente vai ler o 19 apenas, mas depois a gente vai estudar os demais. Aqui é o sermão da montanha que Jesus ensinou, né? Então vamos ler. Qualquer, pois, que violar um destes mais pequenos mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será grande no reino dos céus. Até aí. Vamos clamar por essa palavra do Senhor dar o nosso ensino? Senhor Deus, clamamos pelo sangue de Jesus, eis aqui a tua palavra, esse sermão da montanha, esses demais versículos que nós iremos estudar. Fala com os teus servos, nos ensina mais sobre o teu reino, Pai. Em nome de Jesus Cristo, tem misericórdia, usa a minha vida. Em nome de Jesus, amém. Pode sentar, queridos. Queridos e queridas. Nossa, eu percebi que eu tô com duas chaves, não sei porquê. Acho que eu passei dentro. Hoje eu peguei a chave do escritório para vir. Depois a gente peguei a chave. Depois fica aqui sofrendo. Amém, irmãos. Então vamos. Esse sermão aqui, ele é muito conhecido. E ele é um sermão muito forte. Porque é o próprio Jesus que ele falou, né? Que ensinou. E ele tem tantas riquezas, esses versículos que a gente vai ler, que a gente poderia fazer um estudo aprofundado dentro de cada um deles. Mas a gente vai ler eles e um por um aqui, rapidamente. Mas tem tanta riqueza nesse sermão aqui que a gente poderia refletir em cada versículo e a gente ser enchido dos ensinos do reino de Deus. Porque toda a palavra é inspirada pelo Espírito Santo, boa para discernir, boa para trazer o arrependimento, reflexão, ensinamento, né? A palavra é muito rica. Então, o versículo que nós lemos fala que aquele que ensinar e cumprir será grande no reino dos céus. Além de ensinar, ele ainda cumpre. Então, ele é grande no reino do céu. E quais são esses que tem que ensinar e cumprir? Quais são esses mandamentos que o Senhor sugere que nós, além de ensinar, a gente cumpra? Aí a gente vai a partir do versículo 1, quem quiser acompanhando aí na Bíblia, vamos lendo junto? Não tô chegando nem pouco. Tá? Então, a partir do versículo 21, ele vai falar, o Senhor Jesus, ele vai repetir os mandamentos, que está lá em Êxodo, que foi trazido por Moisés nas tábuas de pedra, escrito pelos dedos de Deus. Ele vai repetir os 10 mandamentos aqui. Só que ele vai repetir os 10 mandamentos de um jeito especial, de um jeito diferente, muito mais aprofundado, na visão do Senhor Jesus. Ele começa assim, ó. Tá escrito lá no versículo 21, ó. Ouviste o que foi dito aos antigos, ou seja, lá na lei de Moisés. Não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Jesus, ele fala assim, eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. E qualquer que disser ao seu irmão raca será réu do sinédrio. E qualquer que lhe dizer louco será réu do fogo do inferno. Então, nesse versículo, ele amplia, a gente pode usar essa terminologia, que ele amplia o mandamento de não matarás. Ele fala, não basta não matar. Se você chamar o seu irmão de louco, se você se irritar contra o seu irmão sem motivo, desejar o mal, você também vai ser réu de juízo. Ou seja, você também vai ser julgado por Deus. Então, os 10 mandamentos, Senhor, me permita falar isso. Os 10 mandamentos eu vejo assim que ele é uma base daquilo que o Senhor espera de nós, criaturas, como seres humanos. Só que Jesus, ele pegou a base e ele aprofundou mais. Ele falou assim, tá escrito não matarás, mas porém eu digo, eu quem? O Filho de Deus. Que se você chamar o seu irmão de louco, se você se encolerizar contra ele, brigar com ele sem motivo, você também pode ser julgado. Então, o Senhor aprofunda mais ali os 10 mandamentos, pelo que eu entendo aqui. O Senhor, ele vai aprofundar os 10 mandamentos. Aí no versículo 23 do capítulo 5 fala assim, ó. Se trouxeres a tua oferta ao altar, né, a tua oferta na igreja,
e lembrares que seu irmão tem alguma coisa contra ti, primeiro você vai lá, reconcilia com o teu irmão, depois você traz a sua oferta. Dentro daquele não matarás. Então ali o Senhor Jesus ele aprofunda esse mandamento, dizendo assim que você prejudicar o seu próprio irmão é tão grave quanto, porque ele é sangue do teu sangue, né? Então o Senhor aprofunda bem ali, complica um pouco aqui, né? Pra nós, porque quem nunca brigou com o irmão, né? Quem nunca. Mas o Senhor Jesus está falando, então a gente tem que ouvir, né? E aí não é só irmão de sangue também, é É irmão irmão da fé, exatamente, bem lembrado. Não é só irmão de sangue, né? Quando o Senhor fala aqui. Também é irmão da fé, né? A Bíblia fala assim que se você negou os da fé, como é que fala? Os seus próprios irmãos da fé, aquele versículo, você negou a fé, se você não cuida dos seus, você negou a fé, né? Então fala lá, vai, reconcilia com teu irmão, depois apresenta a tua oferta. E ainda no versículo 25 ele fala, reconcilia-te depressa com o teu adversário, teu inimigo, né? Enquanto você está no caminho com ele. Para que não aconteça que o teu adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Isso aqui na prática, eu vejo que é muito, né, que eu trabalho com direito, isso aqui é muito verdade. Porque muitas coisas que eu vejo assim, que às vezes é levada, que a gente entra com uma ação, poderia simplesmente ser resolvido com uma conversa. Mas a pessoa não quis ceder, o outro não quis ceder, não sentaram para conversar e resolver, aí acaba na justiça. Né? Por exemplo, tem um processo lá de difamação, de injúria, calúnia, que se estendeu assim, ó, e a pessoa vai ter que pagar uma indenização por danos morais. Sendo que se a pessoa chegasse, ó, me perdoa, eu exagerei, né? Fui lá na tua loja, te xinguei, não precisava disso, me perdoa. A pessoa não teria entrado com uma ação. Então, Jesus ele está ensinando isso, ó. Reconcilia-te, né? Olha lá. Reconcilia-te depressa com o teu adversário, enquanto está no caminho com ele. Enquanto vocês conseguem resolver, para que ele não te entregue ao juiz e o juiz te encerre na prisão. Aí essa cliente que falou mais do que não devia, xingou a mulher de lado, vai ter que pagar lá. Ela era para ser presa, né? Porque caluniou, chamou de ladra. Daí vai ter que acabar pagando uma indenização para ela lá e serviço comunitário, deram uma reduzida, mas ela tem a pena que ela vai ter que pagar. Por quê? Porque ela não se reconciliou, não reconheceu o erro. Então você vê que na prática isso aqui funciona muito. E às vezes você percebe, pô, fulano, eu falhei com você, né? Deixa eu te pagar, vamos resolver aqui. E não precisava entrar com uma ação, né? Então aqui, isso aqui na prática, eu vivencio isso aqui também, né? Muitos casamentos também, por falta de diálogo, acaba indo com um divórcio, né? Tem que pagar advogado, aquela dor de cabeça, e muitas vezes eram coisas assim que se eles sentassem e conversassem, poderia chegar a um acordo comum, não, né? Então, isso aqui é bem verdade. No 27, ouviste o que foi dito nos antigos, não cometerás adultério. Esse aqui é o outro mandamento. O Senhor fala assim, ó, você ouviu o que falou, que o mandamento fala não cometerás adultério? Então, adultério é a base ali, não cometerás. Mas Jesus, ele aprofunda. Ele, opa, quer ser perfeito? Eu vou te ensinar como ser perfeito. Eu digo, olha lá, 28. Porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher, ó, o olho, ou o homem, e no seu coração cobiçar, desejar aquela pessoa, já cometeu adultério com ela. Então, o Senhor, ele fala assim, não basta você não cometer adultério. Você tem que cuidar dos seus pensamentos. Que é muito mais profundo do que o mandamento propriamente dito. Você fala, não cometa adultério, mas e os seus pensamentos? E quando você está sozinho? Então, o Senhor Jesus, ele fala que, opa, ele aprofunda esse mandamento. Ele fala, opa, você quer ser perfeito? Eu vou ensinar que esse mandamento, eu quero ele mais perfeito ainda. E é difícil, porque controlar os pensamentos, muitas vezes é difícil, né? Às vezes pensa que dá bobeira. Sim.
Mas assim, a gente pensa em outra coisa. Ô, você me perdoa aqui, volta pra pensar por que eu pensei isso, uma autorreflexão. E aí é uma autoflexão, é um autocuidado o tempo todo. Você não pode viciar, vacilar que o pensamento ele vai assim por lugares assim que você fala, meu Deus. Por isso que Jesus fala que a gente tem que. Jesus não, Paulo fala, ele orienta a igreja de orar sem cessar, né? Enquanto você está orando, você está em comunhão, e aí você está disciplinando o teu espírito. Os pensamentos, né? E o Senhor Jesus, ele continua nesse sermão da montanha. Imagina ali todo mundo ali sentado, ali de pé ouvindo ele, né? Porque eles conheciam os mandamentos, mas esses mandamentos que o Senhor Jesus ele está se aprofundando, eles nunca o tinham ouvido. E o Senhor continua. Se a tua mão, se o teu olho se escandalizar, você arranca. Se a tua mão se escandalizar, você arranca. Quando eu li isso a primeira vez, eu falei, mas como assim? Eu vou arrancar meu olho e vou jogar fora? Quando a minha mão me escandalizar, eu vou jogar fora? E o que eu entendo hoje é o seguinte: quando fala de mão e olho, é aquele gatilho que faz você pensar na coisa errada. Eu entendi isso, interpretei isso. Porque em Paulo, ele fala que nós somos membros de um corpo. Que a mão tem a sua função, a perna tem a sua função, o olho tem a sua função. De repente é uma pessoa ou algo, algum gatilho que precisa ser retirado da sua vida para que o seu corpo inteiro não seja jogado no inferno. Né? Então, se você tem algo na sua vida que sabe que é um gatilho assim, é algo que vai te levar. Eu já acho que é na letra mesmo. Literal? Mas como que um olho vai te escandalizar? Você viu algo errado, agora eu vou arrancar meu olho. Que Jesus, ao meu ver, assim, ele quis mostrar o tão quanto importante mais é você conseguir a salvação do que ficar neste mundo. Entendeu? Vamos supor, o exemplo da mão. Se alguém tem o dedo, 5 dedos não consegue ficar sem roubar. O Senhor Jesus fala assim, melhor você ficar sem mão, que daí sem mão você não vai roubar e você vai entrar no reino dos céus, do que você ir com as 2 mãos pro inferno. Ele fala isso. Se a pessoa não consegue olhar para a mulher e já pensar que está adulterando com a mulher e não sei o quê, melhor ele ficar cego e não ver mulher nenhuma, não pensar nada e chegar na eternidade. Porque é pior você ir com os 2 olhos pro inferno do que cego pro céu, porque lá no céu também vai vir, todo mundo vai enxergar lá. Entendeu? Sim, então, acredito que tem aplicação também. Quando eu li, e pesando o quanto valor que tem a gente chegar na eternidade, que Paulo fala até que perder a vida neste mundo é lucro, eu penso que seja até literal. Literal. Amém. Entendeu? Eu acredito que seja literal também nesse sentido, de você ter algum gatilho. Inclusive porque Jesus falava muito para os judeus, e na lei judaica, quando você vê que se roubava, era olho por olho, dente por dente. Era a época da lei. Jesus veio, então roubava, se cortava a mão. Se matava, você morria. Então, né? então e aí acho que Jesus até usou esse como um exemplo, né? Que se porque tem gente que vive pecando na mesma dificuldade. E se continuar assim, se não mudar de vida, não vai chegar no céu. Então, o senhor falou assim, ó, se você não consegue mudar, seja radical. Mas chegue lá. Entendi. Bacana, bacana. Bacana e pesado. Né? Amém. Exato. Aí no versículo, vamos continuar então, dentro dos mandamentos. No versículo. Posso dar um exemplo? Pode. Você sabe que na nossa igreja tem a Márcia, né? Sim. Que é cadeirante. A Márcia, ela andava. Sim. Ela sofreu um acidente de carro, que ela era uma pessoa que não queria saber das coisas de Deus. E numa volta de uma festa, todo mundo embriagado, teve um acidente e ela parou de andar. E a Márcia também tem dificuldade nos braços também, sim, né? E ela me falou, assim, um dia conversando com ela falou assim que ela tinha tido um sonho, e nesse sonho o Senhor perguntava para ela se ela queria andar. E ela falou, Senhor, se eu andar, eu corro o risco de não entrar no céu?
Porque se ocorrer um mínimo risco, eu prefiro continuar na cadeira de roda e entrar no céu. Nossa. Então, aí que eu acho que Você é se literal. enquadra. Então, porque ela fala assim, olha, quando eu andava, eu não queria saber de Jesus. Nossa. Então, Que hoje eu estou na incrível. cadeira de roda e eu quero chegar no céu. E eu não troco a cadeira de roda se for para mim pro inferno. Você vê que experiência, a pessoa entendeu, né? Então, O que é a salvação. aí que eu vejo que se enquadra. Quando ela falou, eu já penso nesse texto. Amém, é isso mesmo. Glória a Deus, é isso, exatamente isso. De repente, a pessoa, igual ela falou, né? Eu era perfeita e não queria saber de Deus. Quando eu fiquei doente, quando eu E tive um ela problema, entendeu o quanto vale a eternidade. de repente a pessoa só vai buscar Deus no momento da Para dificuldade. mim, foi uma experiência escutando ela. Você vê o quanto que ela ama o Senhor, que ela quer estar com o Senhor, o quanto que ela entendeu que Aham. mais vale estar com o Senhor do que estar andando. E você vê que a pessoa não poder andar, né? Ela falou E ela falou não, assim, nem mexe nas pernas, nem nada. eu já ouvi ela falando assim, ó, eu dependo da minha filha pra tudo. Sim, ela falou que se a filha dela não tirar ela da cama, ela não Ela sai da fica cama. na cama. Quer dizer que Ela não consegue se trocar nada. Não. Ela depende totalmente Ela da tem filha um dela. braço, só que mexe um pouquinho só. quer dizer que ela não se troca sozinha, né? Não, ela disse que se Não. a filha dela não tirar ela da cama, ela não sai da cama. A filha dela faz tudo por ela. Ela disse que a filha é os braços e as pernas dela. Você vê, uma pessoa que A filha dela é casada? Mora Não, com ela? mora com ela. Então, Ainda e bem, você Ela imagina. mora com a mãe também, né? Mora com a mãe, é. Mas você vê, às vezes a pessoa, a gente olha assim uma situação, você não entende. Mas às vezes o amor do Senhor permitiu porque queria dar salvação Queria para dar ela. salvação. E ela anda tão bonitinha na rua, né? A filha Arrumadinha. arruma ela bem Arruma bonitinha. ela. Tá? É um amor, né, mãe? Filho, Sim. muito lindo. Nossa, eu fico assim, maravilhada. Tá, não conta. Então eu pensei que ela dentro de casa ela andava, arrastava assim pra lá e pra cá. Não, Ela não sente nada ela faz pouquinha coisa, porque a mão dela é um pouquinho atrofiada também. tem atrofiada. Vamos continuar? Que É, maravilha. não, não. Glória a Deus, é isso mesmo. Vamos continuar aqui. Aí no versículo 31 fala assim: qualquer que deixar a sua mulher, também foi dito, né? Nos antigos, o Senhor fala: qualquer que deixar a sua mulher, dê-lhe carta de desquite, que seria carta de divórcio, né? Jesus fala assim: ó, eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher, se não for por causa de prostituição, adultério, né? Faz com que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a divorciada, repudiada, comete adultério. Então, você viu que aí onde você está lendo, Jesus está comparando as leis de Moisés com o que ele fala agora. Sim. Voltando um pouquinho no anterior, na lei judaica, quando a pessoa era pegada roubando, os outros cortavam a mão da pessoa. Ali Jesus fala assim, você mesmo, ele fala para você cortar, se é que ele pode te levar para o inferno, foi o caso, né? Uhum. E você mesmo seja rígido com você mesmo, né? Amém. Então, nesse aqui no 31 que nós lemos, na lei antiga, era permitido o homem dar carta de divórcio para a mulher e abandonar ela. Só que Jesus, ele fala assim, não, se você abandonar sua mulher sem ser por causa de adultério, e você larga dela, você faz com que ela cometa adultério. E aquele que casar com a mulher divorciada que não foi por causa de adultério, tá cometendo adultério também. Então, hoje em dia, vó, a gente vê muito normalmente, eu também vejo muito normalmente, a pessoa se divorcia assim na maior das facilidades, já tá casado com outro e não sabe que tá cometendo adultério. Pelo fato de largar a outra só porque não se deram bem, você não vê que não teve traição, né? Muitos casos tem, mas alguns não, é só por causa de incompatibilidade mesmo. E casa com outro, sem saber que na lei do Senhor, na lei de Jesus aqui, ele fala que se você divorciar sem ser por causa de prostituição, você vai estar cometendo adultério. Porque quando você casa, os dois são uma só carne, né? Então isso aqui é muito sério, principalmente nos nossos dias atuais, onde as pessoas casam já pensando assim, mas se não der certo, eu largo, eu arrumo outro, né? E eu vejo assim, na época da avó, assim, pra trás, a mulher não largava do homem por nada. Apanhava que nem cachorro. Apanhava, era traída, mas não tava ali com o homem. Era ali, se permitisse até o fim, as mulheres aguentavam muito mais.
Hoje em dia, Não, pisou no chão molhado que ela acabou de limpar, meu Deus do céu, já vira o barraco, né? Não tem flexibilidade, as pessoas não sabem mais conversar. E hoje em dia também com as redes sociais, com as facilidades que tem de se dialogar um com o outro, né? Com o WhatsApp, né? Antigamente só tinha um telefone na sala, então, né? O troço era mais difícil, nem telefone existia. né? Eu tô falando assim, ficou mais fácil a pessoa cometer pecado nos dias atuais. É isso que eu estou querendo dizer. E o Senhor, ele fala que não. Não larga a mulher se não for por causa de prostituição. Porque se ela casar com outro, eles vão cometer adultério. E a pessoa também. Então é muito sério. Tem um versículo que eu também guardei, que as pessoas pouco ouço falar sobre isso. A Bíblia fala aqui, ó, não perjurarás, mas cumprirás seus juramentos ao Senhor. Jesus falou assim, eu porém vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, nem pelo trono de Deus, nem pela terra, nem por escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes contar um cabelo branco, tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é procedência maligna. Eu vejo algumas pessoas, eu juro por Deus, você jura. E aqui o Senhor Jesus está falando assim, não jure em hipótese nenhuma. Você arranca. Depois que eu li isso aqui, eu falo assim, vou arrancar essa palavra do meu vocabulário. O Senhor está falando assim, não jure em hipótese nenhuma. Não jureis nem pelo céu, nem pelo cabelo, nem pela terra, nem pelo... Seja o vosso falar sim, sim, não, não. Ou você faz ou você não faz, não tem essa de jurar. Então, às vezes, a gente ouve as pessoas falando, não, eu juro, de pé junto, eu juro pela minha mãe, eu juro pela... O Senhor está falando aqui, não é para jurar. Então, arranca essa... A pessoa que fica falando que vai jurar muito já não é confiável, porque a sua palavra tem que ser sim, sim ou não, não, significa que a sua palavra, por si só, ela tem credibilidade. Sim, não é, né? Não precisa Eu acho Precisa... que não tem esse costume, não. Mas tem pessoas que têm. Então, assim... Parece que não sei. Tem gente que fala até por hábito. Fala por hábito. Eu juro. Você tá falando... menina, é sério essa fofoca? Eu juro. Então, nem de brincadeira. Depois que eu li isso daqui, eu falei, não, o senhor tá mandando não jurar, é melhor não jurar. Então, vamos pro próximo. Arrancou jurar do seu dicionário, tá bom. Aí fala assim, ó. Tem uma coisa que é muito importante aqui também, né? Os antigos falam, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal. Mas se alguém te bater numa face, você também oferece a outra. Se alguém quiser pleitear contigo, tira o vestido e larga-me também a capa. Se alguém quiser caminhar uma milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir e não desvies daquele que quiseres que emprestes. Então, meu irmão, quando eu li isso aqui, eu falei, meu Deus do céu, como pode? O senhor está falando assim, olha, vou resumir aqui. Engula saco, resumo. Eu vou resumir aqui. O senhor está falando assim, ó, que você vence o mal com o bem. Se alguém quer fazer um mal com você, pra você, você faz o bem. Retribua de volta, em dobro com a pessoa. A pessoa fica desconcertada. Por exemplo, um patrão fala assim, olha, a gente vai ter que trabalhar 1 hora a mais. Às vezes a gente já faz porque, às vezes vamos supor um padrão ruim. Ele faz de pirraça, ó, você vai trabalhar 1 hora a mais. Se você seguir esse versículo, Deus está falando assim, trabalhe 2. Trabalhe 1 não, trabalhe a 2. O patrão vai falar, nossa, mas eu ia punir ele, fez questão de trabalhar 2 horas em vez de 1 que eu pedi? Vai com ele 2 milhas, não é 1. A pessoa quis te ferir. Dá a outra face também, não resista ao mal. O Senhor está falando assim para você ser tão bom a ponto de você confundir o seu inimigo. É isso que o Senhor está dizendo. Se a pessoa te ofende, te xinga e você fala, não tem problema, Deus abençoe a sua vida. A pessoa fica até desconcertada. Porque a reação natural que se espera é você revidar de volta. Qualquer pessoa vai revidar de volta. É porque se você for retribuir o mal com o mal, aquela pessoa que já está acostumada a fazer o mal, com certeza vai ganhar de você, porque ela já está acostumada. também.
Então, Ela não está acostumada com o bem. eu vi uma pregação sobre que falava sobre princípios milenares. E um dos princípios que ele fala é o princípio de servir. E aí que Deus ele se agrada em servir. Jesus, na verdade, ele veio para servir e não ser servido, né? Então ele fala nessa pregação que eu vi que é muito interessante. É que nem a pessoa gritar e o outro falar baixo, né? Exatamente, você constrange a pessoa. Voltando ao que eu estava dizendo, sobre o servir. E ele usa esse texto como base do que ele fala, né? Que a pessoa quer caminhar 1 milha, você vai com ele 2, né? Ai, vamos ali até a pé comigo no supermercado. Você fala, ai meu Deus, a pé. Não, vai e se ofereça a voltar também. Ele fala, ixi, eu tô sem tempo. Entendeu? Então o Senhor, ele ensina a não resistir ao mal, Vou chamar Uber. mas pagar o mal com o bem. Se a pessoa tá te obrigando a fazer algo, faça o dobro. Sirva. E aí você vai estar agradando ao Senhor, se você fizer isso. O Senhor que está no céu vai te recompensar, não às vezes aquela pessoa, mas o Senhor. Que o Senhor é muito bom, então ele quer que a gente seja bons também. Porque a gente tem que se espelhar o nosso Deus, né? Nós somos criatura. A ideia é a gente se espelhar no Senhor. Se ele está falando e ele faz isso, você vê que as pessoas judiaram do Senhor. Né? E o Senhor só com o Senhor perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. O Senhor sempre pagou o mal com o bem. Isso que eu tenho paciência com o Frisberto, mano. Judas, Jesus sabia que Judas iria traí-lo. Mãe, Jesus sabia que Judas iria traí-lo, mas em nenhum momento fala que o Senhor tratou ele mal. Ele sabia que ele era inimigo, sabia que ele ia traí-lo, mas ele chamava o amigo. Sabia que ele era o filho da perdição. Sabia. Só que Jesus, ele repartiu o pão com ele também, deu um bocado para ele do pão. Quando ele foi lá entregar Jesus, ele falou, amigo, por que você está fazendo isso? Tal. Então Jesus, ele mesmo sabendo que ele seria o traidor, ele sempre tratou bem. Sempre tinha que ter um traidor, né? Ouviste o que foi dito? Ó os antigos, o que os antigos falavam. Era fácil de cumprir, hein? O que os antigos falavam, ó. Amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Isso aí é fácil. Você amar que te ama e aborrecer quem te aborrece é fácil. Jesus falou, opa. Né. Amai também os vossos inimigos. E bendizei o que maldizem. A pessoa tá te maldizendo, tá jogando praga, você abençoa ela. Meu Deus. Fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelo que vos maltratam e vos perseguem. Você vai fazer bem, vai orar pelaquela pessoa, vai desejar o bem. Ah, meu santo. É isso que Jesus quer. Maltrata e persegue até os filhos, tem que fazer isso, meu. Orar. Tá maltratando Para... teu filho. Mas você sabe por que tem que fazer isso aqui? É difícil, mas você sabe por que Parece tem que que é fazer? mais difícil quando tá maltratando os filhos da gente, mãe. Viu, mãe, vó? Ficando com a gente pra se dar menos. Não é verdade, mãezinha? Mãe, É claro. não foca aqui, Eu, se mãe. alguém maltratar a Ana, pra mim é pior do que fazer. Faça Conversa de comigo, mãe, não faça tá? com ela. Tá. Né, Mas Aninha? Eu tem tô falando panfleto que, aqui. que mesmo assim nós tem que orar ainda pra aquela pessoa, pra Deus mudar o coração. Você sabe por que tem que orar, mãe? Porque se aquela pessoa ela tá fazendo mal a alguém, ela não tá bem. Quer que a mãe ponha Ô, vó, a almofada aí? só vai fazer mal pra alguém a pessoa que não tá bem. Quem tá bem não mexe com ninguém. A pessoa que é feliz, ela não vai fazer os outros infelizes. Ela não vai maldizer ninguém, ela não vai reclamar, ela não vai julgar, porque ela tá bem. O Senhor Jesus, ele ensina a gente a ter compaixão. Se aquela pessoa ela tá reclamando, tá jogando praga nos outros, tá falando mal, mãe, por favor, você tira o foco, daí eu não consigo. Não tô fazendo nada? Por favor. Então, voltando aqui. Se aquela... até perdi o raciocínio. Se aquela pessoa, ela não tá bem, ela vai ferir alguém. Pessoas feridas ferem. Por isso, Jesus, ele ensina a gente a ter compaixão dessas pessoas e não ódio. Porque se a pessoa, ela é mentirosa, ela ofende você, às vezes por pouca coisa, sinal que ela não tá bem. Por isso que o Senhor Jesus fala, orai por ela. Porque se a pessoa tá tendo atitudes agressivas, é sinal que ele não tá bem. Aquela pessoa não tá bem. Certo? Então é por isso que o Senhor fala para orar. Ter compaixão dessas pessoas. Isso inclui as pessoas que ficam fazendo treta toda hora, né? Sinal que a pessoa não tá bem. Porque se a pessoa tá bem, ela não precisa ficar fazendo treta, chamar atenção. Entendi.
Sabe por que, que a gente tem que obedecer tudo isso que a gente falou? É a resposta. Está lá no versículo 45, tio. Não tem mansidão daí. Para que, que a gente tem que cumprir isso, mãe? Para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu, porque faz com que o sol levante sobre os maus e bons, chuva se desça sobre os justos e injustos. Pois, se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Que recompensa? Ou não fazer isso os publicanos também? Ou seja, não faz, o mundo inteiro não faz isso? Ama quem ama e aborrece quem aborrece? Então, se você quer ser um filho de Deus, e Deus admirar suas atitudes, você faz diferente do que as pessoas estão comuns. As pessoas comuns, se você a pessoa bate numa face, ela soca a outra. As pessoas comuns você xinga, ela xinga mais alto. Então, Jesus ele ensina a gente a ser diferente, porque a gente sendo diferente do mundo, a gente não pagando mal com mal, a gente vai ser chamados de filhos de Deus. Filhos de Deus. Nossa. E o versículo 48, eu penso assim, quando eu li isso aqui, eu penso, nossa, é difícil, né? Parece que está se exigindo uma perfeição da gente. E aí eu li o 48 e falei, e é mesmo. Olha lá. Sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai que está no céu. Jesus está falando, sim, você tem que tentar ser perfeito. Porque o vosso Pai que está no céu, que te criou, é perfeito. Então você tem que tentar ser perfeito, sim. É uma busca todos os dias de tentar ser perfeito. Eu quero que vocês sejam perfeitos, sejam santos, para a ponto de o diabo não ter nada a que te acusar. Sabia que o adversário ele acusa a gente? Ó, ele tá fazendo tal coisa. Ele é o acusador. Ah, ela é tua filha lá? Olha lá o que ela acabou de fazer lá desse. Tá vendo? Tanto é isso que, só finalizando, para vocês entenderem como que o adversário ele vai até Deus para acusar o ser humano. Jó era um homem perfeito. Estava escrito na Bíblia lá. Pensa no homem justo, perfeito, fazer tudo certinho. Pedia pecado até pelos filhos e a família dele era perfeita. O adversário chegou lá no meio dos anjos para se apresentar. Aí Jesus gabou Jó. Jesus, Deus, né? Falou, tá vendo meu servo Jó? Como ele anda justamente, retamente. Aí o adversário fala assim, também? O senhor não encheu ele de bens? Toca em tal coisa, para ver se ele não te nega. Não sei o quê. Então, ele não teve o que falar de Jó. Ele ficou ali tentando achar alguma justificativa. Mas se por acaso ele tivesse algo contra Jó fizesse algo errado, ele iria falar naquela hora. Ah, mas você acha que esse teu servo é perfeito? Você não viu o que ele faz ali naquele dia lá? Isso aqui? Ele ia acusar, que ele é acusador. E ele acusa de dia e de noite. Então o Senhor fala aqui no versículo 48 para a gente finalizar: sede-vos perfeitos como vosso Pai é perfeito. Vamos cumprir esses mandamentos mais profundos que Jesus ensinou. Além de cumprir os 10 mandamentos base, cumprir esses daqui que são mais profundos. E se a gente cumprir, a gente vai ser chamado de perfeito. Mas aí vem aquela frase que todo mundo fala. Mas ninguém é perfeito. A gente tenta, né, mãe? Não, isso que eu tô te falando. Então, Não para de treta nós duas, viu, Ana? Pra não pecar. Ô, Jesus, é o seguinte. Quanto mais na carne nós estivermos, mais longe de sermos perfeitos nós estaremos. Certo? Quanto mais longe de Deus nós estivermos, muito mais difícil a gente vai ser de cumprir isso aqui. Bater uma face oferece a outra? Pagar o balco bem? Se você não tiver muito em comunhão com o Espírito Santo, você não tem força suficiente para cumprir isso aqui. uma vez eu ofereci a face e eu tinha levado um tapa de um lado, ofereci a outra e levei do outro lado também. Mas quem te bateu? Verdade. Quem bateu? Lá na escola. Ah, na escola. Eu tinha lido essa parte ali. Mas a senhora cumpriu, né? Seu galardão tá lá. Levei 2 tapas. Um do lado, outro do outro. Doido. Eu falei, pensei comigo, não era pra ser assim. Amém? Eu pensei que o resultado ia ser